Uma das maiores dores que um ser humano pode enfrentar aí são as separações de relacionamentos, né? Isso pode te deixar aí bastante desesperado e você não saber o que fazer. Eu andei vendo na internet aí, tem várias dicas rápidas como você esquecer o seu ex. Então, se você terminou ontem, semana passada, mês passado e acha que você vai ver esse vídeo aqui amanhã, você já esqueceu ele completamente. Esse vídeo aqui não é pra você. Na verdade, nenhum vídeo vai adiantar pra você, porque tem muitas coisas que você precisa saber e infelizmente não é do dia pra noite que você vai conseguir fazer isso e ficar em paz. Mas tem caminhos que podem abreviar muito, acelerar muito esse processo e principalmente entendimentos que, se você tiver, você vai tornar esse processo muito mais fácil e produtivo. Te interessou? Quer aprender como fazer isso? Então vem comigo! Eu tenho certeza que você já ouviu as seguintes frases: amiga, você vale mais do que esse relacionamento. Arruma outro que você esquece rápido demais. Quantas vezes você bloqueou e desbloqueou a pessoa no seu WhatsApp? Você começou a seguir ela ali pelo Facebook, através de Facebook de amigos, querendo saber o que a pessoa fazia, o que ela deixava de fazer. Todas essas ações são absolutamente normais. Quando a gente termina um relacionamento, muitos sentimentos de dor emocional são desengatilhados dentro de nós. Então, para que você entenda toda a sequência da minha explicação, você vai precisar entender o que são esses gatilhos emocionais, tá? E é muito fácil de você entender, principalmente nesse momento que você está tentando aí esquecer, né? Ou melhor dizendo, deixar de lembrar dessa pessoa de forma tão dolorida assim. Sabe quando vocês terminaram e aí de repente tinha aquela música de vocês, você ouve a música e volta um monte de emoções aí, todo aquele choro, aquela tristeza, não é assim? Aquele lugar que vocês costumavam frequentar, aquele restaurante, aquela coisa que ele te dizia, enfim, há situações que lembravam enquanto vocês estavam juntos. Um perfume, uma comida, uma música, tudo isso são gatilhos emocionais, tá? E esses gatilhos, eles acontecem de forma biológica no nosso cérebro, tá? E, de novo, é impossível esquecer alguém, porque isso vai se tratar de uma amnésia. Então, eu vou desenhar algo aqui, né, uma estrutura específica do cérebro que vai ficar muito fácil de você entender, porque deixar de se lembrar dessa pessoa dessa forma tão dolorida é um processo. Eu sinto muito, talvez você rejeite isso, você não queira ouvir isso, mas é um processo. A boa notícia é que a gente pode acelerar esse processo, tornar esse processo bastante produtivo, e eu vou te ensinar o que isso quer dizer, tá? Então, se não parece, tem que parecer um cérebro aí. O cérebro, ele tem diversas estruturas, tá? Mas a gente vai falar de uma em específico, que é a parte que processa emoções, o cérebro emocional ou sistema límbico, tá? Dentro desse cérebro emocional aqui, existem várias estruturas e existe uma aqui em particular, ok? Ela é do tamanho da sua unha do dedão aí, chamada de amígdala do hipocampo. O editor coloca aí amígdala do hipocampo, tá? Essa partezinha aqui, ó, ela é uma das responsáveis pelo que você está sentindo. E antes que eu me esqueça e que você fale, Manuel, eu tirei a amígdala, não é dessa amígdala aqui que a gente está falando, é lá do sistema límbico no cérebro e a gente precisa dela aí para sobreviver, tá? A amígdala, ela tem algumas funções, então ela é como um radarzinho assim na sua cabeça, e as funções de preservar a sua integridade física e emocional. Então a amígdala conversa com outras partes do cérebro, por exemplo, o hipocampo, que vai armazenando memórias, tá? Então quando algo desengatilha a amígdala de uma forma mais fácil, quando você sente aquele cheiro que lembrava algo com ele, você ouve aquela música, você tem aquela situação que lembrava que vocês estavam juntos, aquele sábado à noite que agora ele não está ali do lado, a amígdala se ativa, ok? Ela se ativa porque quando a gente sofre uma ruptura de relacionamento, todas as nossas questões de rejeição e abandono, elas são desengatilhadas. Então é por isso que a dor é extrema. E a gente pensa que é só por conta dessa pessoa que todos esses sentimentos estão acontecendo. Na verdade, é como se a gente tivesse lá no nosso cérebro, né, nessas estruturas, um arquivo gigantesco lá, e esse arquivo ele tem
várias gavetas, né? Então vamos supor que a gente abriu aqui a gaveta do abandono e da rejeição. Questões emocionais e lembranças que estão armazenadas aqui desde a sua concepção, ou seja, lá do período intrauterino, dos primeiros momentos na infância, de toda a sua vida. E muitas dessas memórias, você não as tem de forma consciente, mas elas existem, tá? Então, quando você termina um relacionamento aqui, ok? E tem lá aquele filme, aquele gatilho, que agora você entendeu que é um gatilho. Então, a amígdala do hipocampo, ela se ativa, ela coloca todo o sistema em alerta, ok? Por quê? Porque ela está preservando a sua integridade física e emocional, e saber que você está aqui hoje, tem aquele cheiro e ele não está mais, o seu cérebro ele vai trazer essa dor porque a amígdala entendeu, né, que tem algo faltando, e esse arquivinho aqui, ele foi aberto com todas aí as suas questões relacionadas a isso. Porque um término de relacionamento, ele é um processo que talvez você nunca tenha pensado dessa forma, mas a nível cerebral acontece isso. Ele é um luto, ok? Ele é um luto, só que é um luto bem complexo e você vai entender o porquê. Imagina que você perca uma pessoa muito querida na sua vida. É um processo normal que você esteja triste que ela se foi, não é verdade? Então, quando a gente tem perdas assim, um ente querido que faleceu, nós nos sentimos extremamente abalados, principalmente se esse foi um luto repentino. Se é alguém ali que já está com a sua idade, a gente já sabe que vai partir, porque, poxa, já viveu a vida toda, é uma coisa. É um luto, mas a gente o processa de uma forma um pouquinho mais leve, pelo menos é o que costuma acontecer. Mas um luto inesperado, por exemplo, você é uma mãe, é um pai, e seu filho é atropelado e você perde ele, você perde seu pai repentinamente e não estava esperando. Isso causa um choque ainda maior, né? E estruturas do cérebro aqui vão ficar bem abaladas, né? Então você vai apresentar muitos sintomas de TECT, transtorno de estresse pós-traumático, tá? Então, realmente, é muito importante você entender isso, porque todas essas sensações e reações, elas acontecem com todo mundo. E um término de relacionamento é um luto. Porém, quando uma pessoa parte, tá? Ela já não está mais ali. Só os gatilhos estão ali. Um relacionamento, a pessoa continua viva. E muitas vezes você continua próximo a ela. E às vezes você não está próximo dela, mas você fica caçando. Você entra no Facebook da amiga para ver as fotos. Você todo dia lá entra no Facebook dele, no Instagram, para ver o que ele está fazendo da vida, se ele está com outra pessoa. Talvez isso já tenha acontecido com você. Olha só que curioso, né? Então, tem uma pessoa que gosta de você, uma pessoa bonita, uma pessoa inteligente e tal, mas você não tem atração, não tem aquela liga com aquela pessoa e você não quer nada com ela. Ela pode se sentir extremamente rejeitada, mas não é que ela não seja boa o suficiente. Você acha ela linda, uma pessoa incrível e que, nossa, alguém que casar com ela pode ser muito feliz, mas você não gosta dessa pessoa, você não está apaixonado por essa pessoa. Então você aqui sabe disso, mas ela lá acha que ela é a pior pessoa do mundo e de repente você começa a se relacionar com alguém, ela vai se comparar com essa pessoa, né? Essas comparações, esse sentimento de baixa autoestima, desvalorização, aí se sentir um lixo ou um nada, também vem aí de um período da sua vida, principalmente na infância, né? Então a gente continua aí abrindo essas gavetinhas de arquivo e elas podem abrir várias aqui. Por isso que a gente pode adiar muito esse processo, né, de nos recuperarmos ou de deixar de lembrar de uma forma tão dolorida dessa pessoa. E o tempo para a gente conseguir fazer isso, ele não é tão proporcional ao tempo que vocês estiveram juntos. O que eu quero dizer? Por exemplo, de repente você conheceu essa pessoa e vocês estiveram juntos por 5 meses. Mas a outra pessoa que você esteve junto por 5 anos foi mais fácil a separação do que agora essa pessoa com 5 meses. Porque o que define isso é o nível de intimidade, nível de conexão e nível de entrega. Então não é nem o tempo que vocês passaram juntos aí. Então eu vou te dar várias dicas aí para você passar por isso de uma forma mais fácil, tá bom? E a primeira dica é que é um processo, você tem que entender isso, a gente vai acelerar ele se você realmente conseguir aplicar tudo que eu tô falando. E a segunda dica é a gente reduzir ao máximo esses gatilhos emocionais. Só que para isso acontecer, você de fato tem que ter tomado a decisão de querer não ficar lembrando mais dessa pessoa, né? Você realmente tomar esse caminho, porque quando a gente tem dúvida, né? Sabe aquele bloqueia, desbloqueia, bloqueia, desbloqueia,
do WhatsApp, você ainda não tem a decisão de que você não quer mais, tá? Então isso pode prolongar muito, mas muito mesmo o sofrimento. E a gente está falando de sofrer menos, então você tem que tomar essa decisão. Então assim, ó, excluir do WhatsApp, e claro que você tem que entender o seu contexto, porque não serve para todo mundo. De repente vocês trabalham juntos, de repente vocês moram juntos, de repente não é a melhor opção excluir do WhatsApp. Mas se puder, é bom, sabe por quê? Porque se você não exclui, em algum momento corre o risco da pessoa mandar uma mensagem para você, em um momento que ela for desengatilhada, estiver mais triste, ok? E precisar ali de uma companhia, de um consolo, de um conforto, ela liga para vocês saírem, você cede porque você também tá tristinha e vai sair com a pessoa. Ou corre o risco de você estar desengatilhado aí no momento de reflexão aí, né? Depois de muito choro, aquela solidão enorme, você vai mandar mensagem para a pessoa. E aí vocês vão sair de novo, quantas vezes isso não acontece, para só constatar que não dá certo, não é verdade? Então você vai perpetuando aí esse sofrimento. Então se você está decidido mesmo, bloquear do WhatsApp é uma boa medida, desde que você não volte a desbloquear 2 dias depois, né? Realmente você tem que aprender a tomar decisões na sua vida, porque cada decisão tem as suas consequências, né? Então se você tiver medo aí, poxa, será que e se desse certo, e se não desse, eu vou te dar uma dica aqui muito legal, que na verdade é uma história que o momento que eu terminei um relacionamento, estava ali com uma pessoa alguns meses e terminou, e aquilo estava machucando demais, né? Então eu fui conversar com uma amiga, eu não fui nem fazer terapia, eu fui conversar com uma amiga, estava comentando com ela coisas normais, né? A gente fica falando do relacionamento, falando o que a pessoa fez, não é assim que a gente faz? Você fica falando muito do que a pessoa fez. E aí minha amiga olhou assim pra mim, ela falou, ó, eu sei que o terapeuta aqui é você, mas de fora é muito fácil perceber, eu vou te dar uma dica, você, se isso servir, você pega, se não servir, a gente vai continuar amigo, né? Então ela me disse assim, Manu, esgote todas as suas possibilidades. Eu, como assim? Ela falou, de verdade, esgote as suas possibilidades, você tem muitos e se na sua mente. E se eu fizesse aquilo? E se acontecesse aquilo outro? E se eu mudasse ali? E se ela mudasse ali? E se a gente resolvesse aquilo? Enquanto você tiver e se's na sua mente, você, por mais que você, na hora da dor e de algum momento você diga, eu não quero mais, outras partes da sua mente vão continuar presas ali, né? Porque tem uma possibilidade ainda, talvez ilusória, que possa acontecer. Então você precisa esgotar as suas possibilidades, os seus ICs aí, tá bom? E cuidado para não passar a vida inteira nisso, afinal de contas se trata da sua vida, né? Então quando ela me falou isso, eu falei, nossa, você tem razão, muito obrigado, eu tenho sim alguns ICs. Em uma semana eu tratei de esgotá-los para ver se e se aquilo acontecesse, realmente poderia funcionar. Eu esgotei os meus ICs e vi que seria a mesma coisa de sempre. Então foi quando eu decidi terminar, e eu sabia que eu ia entrar numa dor muito cruel, que isso aqui ia acontecer comigo, acontece com todo mundo, né? Embora eu ajude aí milhares de pessoas, seja um terapeuta reconhecido, renomado, isso aconteça, né, de eu ajudar as pessoas, não estou imune a isso acontecer comigo, né, porque é uma parte emocional. Então eu sabia que eu ia enfrentar um inferno aí, e eu decidi enfrentar. Eu até viajei sozinho, né, porque eu sabia e eu queria estar com a minha solidão. A minha decisão de não voltar, ela era muito clara na minha mente, né, então era decidido mesmo. Então eu só iria precisar ali do tempo, né, para processar aquela dor, ok? E só para te adiantar, doeu bastante, mas foi um período bem curto, não foi do dia para noite, tá? Mas eu consegui realmente fazer algo muito incrível e deixar de lembrar de uma forma tão dolorida assim, acelerar bastante esse processo. Por que que a gente fica muito nesses e se? Escrevi aqui o luto, não é verdade? Esse luto aqui, ele tem algumas fases, tá? Então, seja um luto de perder uma pessoa querida ou o luto de perder um relacionamento, um sonho, o processo de luto na mente, no cérebro, nas emoções é a mesma coisa. Então, a primeira fase do luto é a negação. A negação. Então a gente de alguma forma nega ou não quer acreditar que aquilo realmente acabou. É por isso que a gente fica com o e se, fica com pensamentos ilusórios.
Mesmo com pessoas íntimas, queridas, que morrem, que partem, muitas pessoas, né, travam isso no cérebro como algo ilusório, né, escondendo que aquilo aconteceu, mesmo que tenha acontecido e não tenha mais volta, mas a nível emocional é muito difícil para elas aceitarem aquilo, tá? E em se tratando de relacionamentos, a pessoa não partiu e de repente você a veja, né? E que nem eu disse, fica procurando aí em Facebook, em mensagens, então é muito mais fácil entrar na negação, principalmente se na sua história aqui você tem um histórico de perdas precoces, você tem um pai que se separou cedo, que morreu cedo, um histórico desse tipo assim de perdas que num processo terapêutico a gente precisaria investigar, tá? Então você esgote todos os seus ICs, porque senão você não vai passar para a próxima fase. Então WhatsApp, Facebook, esquece, não entra pela da amiga, não entra, vira a foto, né? Não consegue jogar a foto fora, vira o porta-retrato ali para você não ver a foto, as roupas da pessoa que ficaram na sua casa, devolva para ela, tudo isso para você minimizar, diminuir os gatilhos, tá? Porque quanto menos coisas você vê, menos gatilhos vão ser disparados na sua mente. Eu disse menos, eu não disse que todos vão sumir, mas menos. E se você continua procurando, você fica muito na fase da negação aqui. Tem uma outra fase muito comum, elas não seguem um passo a passo linear. Às vezes você está em uma, está em outra, volta para outra, tá? A outra fase aqui é a fase da raiva. Essa você conhece bem. A fase da raiva você conhece muito bem. Então, por exemplo, assim, quando você começa a contar para suas amigas, para os seus amigos, tudo que aquele maldito, aquela maldita fez com você, olha só. E não é engraçado que você cai em contradição, porque você fala mal, fala, e de repente está lá fuçando no Facebook, está lá mandando uma mensagem. Então é a fase da raiva. Na verdade, a raiva, ela só protege um sentimento mais profundo ligado a tudo isso daqui, né? Então a raiva, ela protege uma tristeza mais profunda, uma solidão mais profunda. E a raiva, justamente a raiva que você está usando aí, talvez, né, você esteja usando de uma forma muito ruim e disfuncional, a gente pode usar essa raiva para algo bom. E diferente de você pensar assim, porque eu tenho certeza que alguns amigos disseram assim, ó, amor se cura com amor. Isso é a pior besteira que existe. Ok? Porque enquanto você não estiver curado e pronto o suficiente para um relacionamento seguinte, ele não vai ser saudável. Tem pessoas que emendam um relacionamento no outro. Então, quando a gente termina com a primeira tendência, nossa, se cadastrar no Tinder, né? Algum aplicativo aí de relacionamento, sair pra balada, sair pra barzinho, conhecer outra pessoa é a coisa mais rápida. Tava dando uma mexida aí nos vídeos do YouTube, muita gente fala isso é um absurdo. Sabe por quê? Porque isso não vai curar você. Então, se você tem a tendência de fazer isso, tem uma carência emocional que ela precisa de atenção, porque senão você vai entrar em outro relacionamento e cada vez vai ficar mais difícil se relacionar e se romper de novo, aí sim você está bem perdido, porque esse processo vai ser muito difícil. Então, talvez o que eu esteja falando já aconteceu com você. Então, não se cura um amor com outro amor. Nada impede de você sair com outras pessoas, tá? Mas tenha isso em conta, tá? E muitas vezes a gente usa essa raiva para querer ficar com uma pessoa, ainda que seja uma tranqueira, só para mostrar para ele que você tá bem. Quantas vezes as pessoas não fazem selfie lá numa balada, eu tô bem, eu tô aqui, e aí desligou o telefone e tá lá assim, todo borocochô, chorando muitas vezes, né? Então, se anima, vai lá no parque, tira foto, mas chega em casa, aquele tédio, né? Então, isso é motivado pela raiva. Agora aquele miserável vai ver só o que eu vou fazer, eu vou ficar bem, então eu me arrumo toda para ir pra balada. Você está usando a raiva, mas não de uma forma tão produtiva assim. Não que você não possa fazer, você pode ficar com quem você quiser, você pode postar as fotos que você quiser, porque vai ter uma tendência maior em postar fotos, e principalmente, né, se vocês tinham um plano juntos, você vai fazer isso sozinho, só para mostrar para a pessoa, né, no intuito que ela veja, né, e marcar alguns amigos só para se certificar que ela vai ver que você tá bem, mas no fundo você não tá bem, você quer mostrar que você tá bem. Isso é motivado pela raiva, que quer defender sentimentos de menos-valia, né, de não merecimento, de tristeza, enfim, acho que você já entendeu isso. Pega essa raiva e faz algo produtivo na sua vida. Vou te dar vários exemplos aqui. Porque uma outra coisa que pode desengatilhar muito é você ficar ocioso, é você ficar sem fazer nada, é você não ter uma ocupação, né? Então isso realmente pode desengatilhar muitas coisas, porque sua mente vai ficar vazia, né? E
A mente vazia, quando você está sozinho, vem a carência emocional, vem a solidão, né? Então isso vai começar a fazer você se lembrar dos bons momentos que vocês viveram juntos, porque é um vício bioquímico também que acontece no nosso cérebro. Então, essa necessidade de querer a pessoa, principalmente você começa a lembrar de todos os momentos bons que você tiveram, das coisas que eram maravilhosas, e você nesse momento não se lembra do que fez vocês terminarem, né? Então isso por quê? Assim como um drogado, né, quando ele está em abstinência, ele precisa da droga, é a mesma coisa que acontece com a gente nesse momento, né? Então vão surgindo aquelas dores emocionais e a gente tenta aliviar elas, e algo dentro do nosso cérebro sabe que ali algo foi bom, então ele tenta buscar aquilo, tá? Mas isso não ajuda muito. Então, se você terminou, ocupe a sua mente com coisas produtivas. Você está planteando fazer um curso e que você não vinha fazendo? Se inscreva nesse curso. Você tem vontade de fazer aula de dança, sempre teve, nunca fez, a academia vai e se inscreve, começa a fazer algo novo, começa um novo aprendizado, começa a ocupar a sua mente em aprender algo que vai beneficiar a sua vida, aquele curso de inglês ou algo assim, uma especialização na sua carreira que pode te promover no trabalho. Então aquela vez que eu falei que eu fui até viajar, que eu queria estar com a minha solidão, quando eu realmente decidi, eu falei, eu vou crescer muito na minha carreira, então eu comecei a estudar como um louco, porque isso, além de estar, né, trazendo boas informações para minha carreira, porque a dor não vai durar para sempre, você sabe disso, né? Então, além de eu estar acumulando aqui muita informação, muito conhecimento, eu estar ocupando a minha mente e sendo menos desengatilhado, isso aqui era muito produtivo. Então muitas vezes eu sentia raiva assim, nossa, miserável, ela vai ver só onde eu vou chegar. Tá tudo bem, eu usei a raiva para algo bom, porque eu sabia que em algum momento essa raiva ia passar e que ela só escondia uma tristeza maior aqui embaixo, tá? Então tem a fase da negação, tem a fase da raiva, a próxima fase é a fase da tristeza. Ok? Essa tristeza aqui, ela é um pouco diferente dessa falta e carência que você sente, que te dá aquele impulso louco de mandar uma mensagem para a pessoa. Essa tristeza real é quando você começa a chorar realmente o término. Isso é chorar o luto, tá? Então esse choro não é um choro que dura uma semana. Ele vai diminuindo, ele vai aliviando, ele vai acalmando. Não é aquele choro que acalma hoje e volta amanhã com mais força ainda, não. Ao longo ali dos dias, ele vai se aliviando muito, porque algo em você já decidiu, já sabe que aquilo terminou. Então você começa a chorar o processo de luto e tá tudo bem com isso, tá? Então essa aqui é a outra fase, e a próxima fase, eu vou escrever aqui em cima, é a aceitação. Ok? A aceitação. Então você começa a se lembrar das coisas boas que vocês tiveram com muita leveza. Nesse ponto aqui, ó, quando você começa a chorar essa tristeza e a aceitação, é o momento onde você começa a se lembrar menos da pessoa e cada vez menos. Por isso que não é esquecer, é se lembrar menos, ou se lembrar de forma menos dolorida. E como essa memória, né, todas essas emoções aqui, elas já começaram a voltar ali para as gavetinhas delas. Essa memória, né, as memórias que vocês tiveram juntos, os momentos já não são tão relevantes assim, a amígdala já não começa a ser tão desengatilhada e voltar toda aquela emoção negativa, tá? Porque você foi passando por esse processo de luto, certo? Tudo isso daqui precisa de bastante atenção e às vezes sozinho você não consegue fazer. Então essas dicas, se você tiver um acompanhamento terapêutico, pode ajudar muitos, né? Sabe quando você conta para os seus amigos o que a pessoa fez com você, você fica com raiva, xingando ela? Na verdade, essa raiva aqui também, olha só que dica legal eu vou te dar, né? Porque é um momento de raiva e você está protegendo algo mais profundo. E se você saísse desse nível superficial aqui e se aprofundasse um pouquinho? O que realmente tem aqui embaixo? Qual é o sentimento, qual é a necessidade, né, que precisa ser expressada, né? O que realmente está machucando? Isso geralmente não vem de uma forma rápida no seu pensamento. Geralmente você fica nesse piloto automático aqui de ficar acusando a pessoa de que ela fez e que ela está errada e blá, 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 blá.
Quando você começa, né, a se perguntar e se permitir vir um pouco mais para baixo, isso o processo terapêutico ajuda muito. Aqui a gente vai lidar com essas emoções reais, com as histórias que você vem carregando, porque senão elas vão continuar se acumulando e tornando-se esses sentimentos pior dentro da sua vida. Então, esse arquivo que abriu, a gente vai pegando ali algumas fichas e vai reescrevendo a história, né? Então a gente vai cuidando de muitas feridas emocionais. Precisa sim de um pouco de habilidade para chegar até aqui. É natural a gente ficar nessa raiva dessa maneira, só acusando e brigando com outra pessoa. Isso não ajuda nada você, alivia, você sabe que sim, porém momentaneamente. Quando a gente chega aqui, o alívio é gigantesco e ele vem acompanhado de um benefício chamado compreensão. Ok? Nesse momento você está evoluindo no sentido de que você está entendendo os seus próprios sentimentos, que a culpa não é só da pessoa, que podem estar acontecendo dinâmicas inconscientes com você, por isso você vem atraindo esse tipo de relacionamento na sua vida. Tem coisas que você faz também que você não tem consciência, que é inconsciente e pode estar sendo bastante disfuncional. Então um processo terapêutico, dentre as suas tantas abordagens, pode te ajudar a ter essa compreensão para que num próximo relacionamento você tenha esse relacionamento de uma forma muito mais saudável. Uma coisinha que eu tinha esquecido de falar também, né, quando você está na raiva aqui, saindo e conhecendo outras pessoas, que é muito comum, é a comparação, né? Então você começou a se relacionar com a pessoa ali, claramente, no fundo você sabe, é um step, porque você começa a comparar, puxa, o beijo não é igual, né? A transa não é igual, o carinho não é igual, nossa, ele me dizia aquela palavra, só ele vai me chamar daquela maneira, né? Essa pessoa aqui é dessa maneira, desse jeito, não é igual ao outro. Ainda bem que as pessoas não são iguais, elas são diferentes, né? Então, aquilo de bom que você teve, você só teve dessa maneira com essa pessoa. Então não tente buscar a mesma coisa num outro relacionamento, porque você pode ter coisas diferentes, coisas a mais, coisas diferentes, jeitos, maneiras diferentes de carinho, de repente em um ponto não seja e nunca vai se equiparar àquela coisa boa que você teve, mas tenha outros aspectos, né? Então é muito importante a gente crescer como ser humano e sair dessas ilusões que nos prendem muito aqui à fase da negação, que é a fase, né, de mais ilusões que nós criamos e idealizações, e isso nos amarra muito no sofrimento. Então vamos supor que se tudo isso aqui levaria um tempo aí, né, de, sei lá, 2, 3, 4, 5 meses para acontecer, você está adiando aí por anos e dificultando e não está trabalhando aqui nesses arquivos e eles vão continuar adicionando mais fichas ali, ou seja, quando você for para um outro relacionamento, você tem mais evidências aqui de que um relacionamento pode ser ruim, de repente a pessoa que chegou na sua vida fez um comportamento, né, parecido com o que o outro fez, não te desengatilha uma tristeza, mas te desengatilha um medo de sofrer aquilo novamente. Então você começa a se afastar dessa pessoa, você começa a reagir de forma inconsciente, baseada no seu relacionamento passado, e essa pessoa nova aqui não tem nada a ver com isso. Então a importância da gente cuidar de tudo isso para chegar aqui na aceitação. Aceitação não é amnésia, aceitação não é achar que tudo está maravilhoso, aceitação é saber que teve começo, meio e fim e principalmente muitos aprendizados se você se deu a oportunidade de explorar o seu arquivo aí, porque com certeza você vai encontrar muitas histórias que vêm da infância, que vêm até mesmo de dentro do útero, de rejeição, de solidão, dos seus pais, do relacionamento dos seus pais, dos aprendizados inconscientes que você tem, para não levar isso para um próximo relacionamento. Tem uma coisa que eu ouvi também na internet que para mim é bizarra e eu preciso te falar, né? Então muitas pessoas que trabalham com hipnose fazem associação do ex com algo nojento, né? Então o nosso cérebro, a amígdala, ela começa a repelir a memória. Realmente você começa a se lembrar bem menos da pessoa e cada vez que você se lembra, em vez de vir uma tristeza, o que vem é nojo, né? Só que aí tem um porém, porque você agora, para essa pessoa, adicionou aqui um novo sentimento, vamos chamar isso aqui de nojo, ok? Só que todos esses sentimentos aqui, ó, de tristeza, de abandono, tudo que está no arquivo aqui, fica fechadinho, reprimido e vai continuar atuando na sua vida. Porque agora criou-se, né, uma nova associação entre o seu ex e o nojo, mas o nojo não resolve o arquivo.
Então essa é uma medida desesperada das pessoas e para mim, na minha opinião, e eu posso só dar a minha opinião, de profissionais que não sabem exatamente o que estão fazendo no sentido disso daqui, tá? Porque eu posso sim criar uma associação com nojo e fazer o cérebro, né, biologicamente não pensar mais naquilo, porque o nojo pode trazer essa repulsa, só que isso daqui não está sendo visto e não está sendo trabalhado, né? São coisas muito superficiais, aí a PNL faz muito isso, tá? A PNL tem coisas incríveis aí, mas tem coisas de certas formas como são usadas que não é tão benéfico, tá? Então eu tô falando isso aqui, não tô dizendo que é certo ou que é errado, tire as suas próprias conclusões. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você não é fã aí de vídeos curtos com dicas e resoluções instantâneas, superficiais, que não vão te ajudar a crescer emocionalmente como um ser humano na vida, porque eu não tô aqui para convencer ninguém e somente para agregar letras ao seu vocabulário. Espero ter esclarecido alguma coisa aí, ter te ensinado algo que você não sabia, tá? E que isso possa te ajudar, lembrando que um processo terapêutico pode facilitar muito isso, mas ainda assim vai ser um processo, tá? E você vai descobrir muitas coisas legais também dentro desse processo. Lembra de dar o seu like aí se você curtiu, compartilha esse vídeo com as pessoas que você acha que esse vídeo pode ajudar, certo? Se você não é inscrito no canal, essa é a oportunidade, inscreva-se aí, clica no sininho para você não perder nenhum vídeo que eu vou postar, joia? Então eu vou ficando por aqui mais uma vez, Manuel Augusto do Núcleo Terapêutico Sinapse, e eu sempre encerro com as minhas 2 frases preferidas. Que tal abandonar os seus limites? Torne-se tudo aquilo que você nasceu para ser e eu te vejo na próxima.